O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontraste descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje um grande dia de festa para nós, franciscanos e franciscanas, podermos celebrar o nosso seráfico Pai São Francisco. Hoje aqui no nosso santuário já tivemos diversas celebrações, já acolhemos os animaizinhos que muitas pessoas trouxeram durante o dia todo, diversos tipos de animais que vieram receber a bênção de Deus pela intercessão do nosso seráfico Pai São Francisco. Isso nos alegra muito, porque mostra justamente que São Francisco é muito atual. Não apenas por causa da ecologia, que é bastante claro isto, a ecologia, a natureza, o amor pelos animais, e tantas pessoas que recorreram às nossas paróquias nesse dia de hoje, em especial ao nosso santuário, justamente para receber esta intercessão de São Francisco. Então, para nós, é realmente um grande júbilo podermos viver esta espiritualidade franciscana. Hoje, ainda pela tarde, eu estava sendo entrevistado para a rede Pai Eterno, TV Pai Eterno, nível nacional, falando sobre o nosso seráfico Pai São Francisco, e o padre Wellington, que é o responsável por aquele horário, me fez uma pergunta muitíssimo interessante, que foi justamente, nesse mundo que nós vivemos, como que São Francisco aparece falando sobre pobreza. Realmente, na hora respondi e estou convicto dessa resposta. E a nossa sequência de hoje fala sobre isso. Cantamos isto. Ou seja, a riqueza é desprezada. Nem dinheiro, nem morada. São Francisco não quer nada. A pobreza é seu amor. Meus queridos, realmente nós hoje, para falar de São Francisco, falamos da pobreza. O que significa falar sobre a pobreza hoje? Queremos que as pessoas todas sejam miseráveis, vivendo abaixo da linha de miséria? Não é isso que nós queremos. Quando nós, franciscanos, defendemos a pobreza, e tem muita gente que nos critica por isto, é a pobreza por dentro. É como você lida com a sua própria vida. É isso que São Francisco fez. Ele viveu uma pobreza radical, não apenas interior, mas também exterior. E isto fez com que muitas pessoas da sua época, e ainda hoje, possam modificar a sua vida. Então, a riqueza, no sentido de que
a pessoa apegada a si mesma, a pessoa que só pensa em si, a pessoa que só quer juntar coisas para si, a pessoa que quer fazer os bens, né, acumular, fazer com que esses bens ficam cada vez maiores, melhores, mas de tal forma que se perde nesse consumismo. Esta riqueza São Francisco desprezou, porque a sua família era muito rica. Mas quando ele deixa tudo isto e vai morar com os leprosos, fora da fortaleza, dos muros que cercavam a cidade de Assis, ele quis dizer então que ali, junto aos pobres, aos menores, aos leprosos, ali ele conseguia justamente imitar Nosso Senhor. E imitar Nosso Senhor pobre, porque Nosso Senhor nasceu numa cidadezinha pequena, pobremente, viveu pobremente com a sua família e se entregou para a morte e morte de cruz, ali, sozinho, pobre. E é justamente esse Cristo que ele quer imitar. É ali que ele encontra a santidade. É ali que ele encontra a salvação. É ali que ele vai para o reino de Deus, para o céu, que é o que nós queremos. Todos nós queremos ir para o céu. Nossas ações é que vai nos levar para o céu. Ou seja, nossas atitudes de pobreza. Se queremos então imitar o nosso seráfico Pai São Francisco. E não apenas nós, os frades. Qualquer pessoa pode viver essa espiritualidade de São Francisco. É só não se apegar às suas coisas, mas pelo contrário, aqueles que possuem bens, que possam utilizar isto para o bem comum, para o bem do outro, para que as outras pessoas também possam viver dignamente, utilizar daquilo que você possui para ajudar o outro. Esta mudança é isto que hoje, às vezes, algumas pessoas no nosso mundo moderno não conseguem entender quando nós falamos de pobreza. Eu estava há pouco tempo fazendo um retiro com alguns empreendedores e também foi me questionado sobre isto. Como falar de pobreza para empreendedores? Pessoas que querem melhorar a sua condição de vida, que querem fazer da sua pequena loja algo maior e assim por diante. Como falar para estas pessoas sobre a simplicidade, sobre a vida pobre, sobre o desprendimento? Ora, podemos falar, podemos mostrar esse caminho, e por isto que São Francisco é atual. Por isso que ele consegue tocar no coração das pessoas, porque ele mostra esta luz de santidade, mostra este caminho no qual todos nós podemos percorrer, empreendedores, empresários, trabalhadores, qualquer pessoa pode buscar esta espiritualidade do nosso seráfico Pai São Francisco. Nem dinheiro, nem morada, ou seja, está totalmente nas mãos de Deus, se joga nessa providência de Deus. Por isso que São Francisco, também depois da sua conversão, que os outros homens da cidade de Assis resolveram morar com ele para viver esse mesmo espírito de pobreza, ele vai dizer, podem trabalhar, podem receber um salário por causa disto, mas não pode acumular, tem que colocar em comum. Esta é a grande diferença. Fraternidade, ou seja, é você pensar no outro, é pegar as suas coisas e colocar no comum. Então São Francisco não quer nada, a pobreza é seu amor. Este amor é para ser colocado em prática, é a vivência do dia a dia. Meus queridos, hoje eu queria justamente poder falar sobre esta fraternidade. É isso que nos distingue, fraternidade. É isso que São Francisco pensou quando os primeiros homens vieram morar com ele, porque ele entendeu que ali Deus havia mostrado que não era para ele ficar sozinho, deveria colocar tudo em comum, por isto, fraternidade. Então, a vocação e a missão do nosso seráfico Pai São Francisco é esse chamado à fraternidade, é estar junto, é conviver com o outro, é justamente fruto deste seguimento
que ele fez é receber os irmãos e irmãs, todas as pessoas, e significa todos realmente. Ele vai morar com os leprosos, ele vai morar com os simples, conversar ali com os papas que foram ali ter diálogos com ele, conselhos, vai até o sultão no Egito fazer um grande encontro transformador para a sua vida. Então ele encontra sultão, ele encontra pessoas que sejam os cavaleiros, sejam mendigos, ele tem encontrado todas as pessoas, ou seja, ele tem essa abertura para o outro. Seu coração está aberto para o diálogo, está aberto para o encontro com o outro. E ele vai até aquela pessoa mais simples para poder então dialogar, conversar. Nós ainda estamos vivendo em pandemia. Isto às vezes nos prejudicou um pouco, porque nos afastou das pessoas e nos fez viver situações de isolamento, nos fez viver situações de sofrimento. Mas agora, este ano está meio que um misto entre aquilo que é pandemia e o fim da pandemia. Mas o que eu quero dizer é que justamente voltamos a nos encontrar com as pessoas, voltamos a dialogar, e nosso seráfico Pai São Francisco nos mostra que isto é possível, dialogar com todas as pessoas, inclusive aquelas que não pensam como nós, que são diferentes de nós. Então, esta experiência realmente de sair de si para ir ao encontro do outro, esta experiência fantástica que São Francisco fez, esta peregrinação à Terra Santa, e encontrando com o sultão para poder fazer a sua peregrinação à Terra Santa e fazer todo aquele percurso que tantos peregrinos hoje em dia fazem à Terra Santa, é justamente esse despertar para o outro, essa abertura, esse coração aberto para a outra pessoa. Meus queridos, nesse momento difícil, momento complexo que nós estamos vivendo hoje, é preciso renovar a nossa visão. Ou seja, é preciso poder então nos deixar ser orientados por São Francisco. Aqui no nosso santuário nós escolhemos para a nossa festa de São Francisco o tema "Com São Francisco seguimos a luz que é Cristo". Ou seja, é justamente seguindo os passos do nosso seráfico Pai São Francisco que nós vamos seguir a luz que é nosso Senhor. E esta luz brilha, essa luz mostra o caminho. O que nós temos que fazer é seguir nosso Senhor. Portanto, renovar a nossa própria visão, ou seja, como São Francisco fez. Eu falava sobre isso também nessa entrevista, como que São Francisco se deixou realmente ser levado pelo Espírito, como que ele fez com que aquele chamado se tornasse concreto. Então, é justamente essa visão diferente, que aconteceu com este jovem pobrezinho de Assis, esta sua mudança, esta sua conversão. Ele vai falar isso também no seu testamento, que era difícil olhar para os leprosos, não era fácil, era algo amargo, mas ele enfrentou a si mesmo. Ele enfrentou esta amargura, esse desprezo, e ao enfrentar isto, ele vai até o leproso, o abraça, o beija, ou seja, ele vence a si mesmo e transforma pouco a pouco a sua vida. Não é de uma hora para outra, é pouco a pouco. Por isso que nós também vamos nos convertendo pouco a pouco. Um acontecimento, depois outra oportunidade de modificar, outra chance de nos converter, de fazer algo para outra pessoa, de colocar em prática este evangelho, ou seja, de vivenciar realmente o nosso seguimento a nosso Senhor. Então, aquilo que era amargo se tornou agora doce. Então, na raiz da nossa espiritualidade franciscana está justamente este encontro com os últimos, com os desprezados,
com os leprosos. E tanto falamos os leprosos de hoje. Como podemos encontrar esses leprosos hoje? Onde estão? É aí que está aquela pessoa que vai nos converter. É aí que está aquela pessoa que vai nos modificar, que vai nos transformar a partir de dentro. É fazer misericórdia, como o seráfico pai gostava de dizer, e fala isso no seu testamento. Fazer misericórdia, colocar em prática esse amor de Deus. Deus tocou o coração do nosso seráfico pai São Francisco através da misericórdia oferecida ao irmão. E por isso continua a tocar também os nossos corações através dos nossos encontros com as outras pessoas, com as pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia. Por isso, meus queridos, vamos hoje pensar um pouco sobre isto, sobre nossa relação com nosso Senhor, nosso novo modo de olhar o mundo, esta nova visão para o mundo de hoje, nos transformar a partir de dentro. E a nossa espiritualidade franciscana tem muito a contribuir com isto, ou seja, de fazer você poder realmente ter essa abertura, diálogo com a outra pessoa. Paz e bem. Paz e bem. Agora juntos,